E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. Mais um vídeo, hein? Hoje nós vamos fazer análise de bico injetor. Nós vamos fazer análise do sinal e vamos fazer análise do consumo de corrente dos bicos injetores e fazer a comparação entre eles. Não é um teste simples de fazer. É um testezinho meio chato. Em determinados carros vai ser muito complicado. Esse veículo aqui, eu tenho os bicos todos expostos. Mas tem veículo que os bicos não vão estar expostos como estão esse aqui. Aí vocês vão ter que pegar o sinal pela unidade de comando. Bem complicado. Não é tão facinho igual falar, vai lá, testa a resistência, já mata. E não é tão fácil assim. E é um dos componentes que dá defeito e ele esconde o defeito. Aí o mecânico vai lá, coloca na máquina e fala, mas a vazão do bico tá ok, a resistência do bico tá ok. E se a resistência do bico variar na hora que ele estiver funcionando? Você não vai conseguir ver. Por isso que nós precisamos do osciloscópio. E nesse caso aqui, o chicote do carro tá todo aqui, ó, em volta do fio. Então eu vou danificar o chicote para poder pegar o sinal do fio? Não, então a gente pega os adaptadorzinhos de bico que acompanha quase todas as máquinas de limpeza de bico. O que nós faremos? Vamos pegar aqui, ó, e fazer um jumper, certo? Um jumperzinho supimpa aqui. E vamos fazer nos 4 cilindros. Como eu já falei, meus vídeos a pessoa tem que gostar muito de mecânica, porque fica grande pra caramba, mas não tem o que fazer. Para poder fazer na íntegra e entender, tem que ficar grande o vídeo, não dá. E vamos colocar em um por um. Por quê? Nós vamos fazer a comparação entre bicos. A comparação do sinal pulso eletrônico do bico junto com o consumo de corrente. Quem tiver o New Tecnoscópio nesse caso vai ficar feliz por uma parte e triste por outra. Por quê? O New Tecnoscópio é uma bosta para ver consumo de amperagem. Mas é uma maravilha porque consegue armazenar a imagem. Então, não tem osciloscópio perfeito, né? Cada um tem o seu benefício e o seu malefício. Nós vamos pegar a imagem do primeiro cilindro, sempre tomando cuidado de não moscar e deixar o cabo de vocês em cima dos cabos de vela. Se tiver uma fuga de corrente ali, bal o osciloscópio. Então vamos lá, no canal B eu estou pegando o pulso eletrônico do bico e no canal A nós vamos pegar o consumo de amperagem dele, ligando em 1 mV a cada 10 amperes. E agora, eu coloquei certo, não coloquei? Vamos ver. O osciloscópio não queima. Não. Espera aí, pessoal. Vamos lá. Nunca se esquecendo de colocar um atenuador, tá? Eu estou usando aqui um atenuador.
X10. Estou colocando ele aqui. E tudo que eu coloco na porta do osciloscópio, aqui é uma porta, tem a porta A e a porta B. Tudo que eu coloco na porta do osciloscópio, eu preciso informar para o software que eu coloquei na entrada do meu osciloscópio. Não tem como o software saber que eu coloquei uma CC65, não tem como ele saber que eu coloquei um atenuador. Então eu preciso informar para ele que ferramenta que eu estou usando na porta do osciloscópio. Vamos lá? Como que é? É assim, ó. Na porta do osciloscópio, no canal A, eu estou usando uma CC65. Na porta B, eu estou usando X10. Então tá tudo certinho aqui. Prestar atenção se está todos desabilitado. E vamos funcionar o carro e ajustar a imagem. Não tem aquele negócio, que regulagem que você usou? Não, você tem que ajustar a imagem. Vai lá. Prontinho. Funcionei. Eu quero pegar um pulso só. Então na aula anterior nós falamos, um pulso, 1 milissegundo. O trigger, ele vai pegar algum sinal de referência. Como ele está para baixo, ele está pegando aqui o carregamento do bico. Mas eu acho bacana ele pegar a crista. Então, vamos lá, a gente sobe e põe na crista do bico. Bacana? E ficou de ponta cabeça aqui o consumo de corrente. O que eu vou fazer? Simplesmente inverter a CC65. Inverti a CC65, automaticamente inverteu o meu sinal. Vamos colocar os dois aqui. Trazer a imagem um pouco para a direita. É aí que eu falo para vocês. Olha que porcaria que é o sinal do New Tecnoscope. Tudo cheio de ruído. Se fosse o Hantek, estaria perfeito, tá? Infelizmente aqui, ele vai esconder um pouquinho da característica da imagem. Mas aqui eu gosto de usar o filtro, tá? Infelizmente eu gosto de usar o filtro. Tá vendo essa corcova aqui? Essa corcova é a abertura do bico. O bico ele não abre na hora em que o módulo aciona. O módulo acionou aqui, ó. Vamos lá. Tirar aquele print maroto da tela. Que também ensinamos na aula passada. Vamos lá. O módulo aqui, ele acionou o nosso bico injetor. Eu tinha 12 volts e ele fechou o circuito. Quando ele fecha o circuito, ele mandou um pulso negativo. Quando ele mandou um pulso negativo, meu bico começou a mandar energia para o bico. Nesse estágio aqui, ó, aonde fez essa corcovinha aqui, foi aonde a parte mecânica do meu bico abriu. O meu bico abriu aqui, a parte mecânica dele, né? Eletronicamente, ele abriu aqui, ó. Eletronicamente. Mecanicamente, ele abriu onde eu fiz o círculo aqui. Então, o tempo de injeção mecânico real tá aqui, ó. E nós temos aqui a rampa de consumo, depois ela estabiliza e depois ela cai quando ela fecha o bico. Bacana? E aqui, nessa imagem aqui, vamos lá de novo, porque tem que ser assim, não adianta. Vamos lá. Eu vou mostrar o trajeto aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho 12 volts. Aqui eu tenho negativo. Quando eu aciono o negativo, o outro fio, são dois fios no bico injetor, certo? O outro fio, ele é 12 volts direto. 12 volts direto. 12 volts direto. No caso, tensão da bateria. Quando eu tenho positivo e negativo em qualquer atuador, o que ele vai fazer? Ele vai acionar. Então, quando o módulo manda um sinal negativo para aquele atuador,
ele vai acionar. Então aqui ele ficou esse tempo aqui acionando o meu bico injetor. Quando ele desliga, o módulo para de mandar o pulso. Como ele tem um enrolamento dentro do bico, ele faz o quê? Ele gera um pico de voltagem. Desligou, ele gera um pico de voltagem. Por isso que o pico de voltagem fica elevado. E isso tem uma proteção dentro do módulo. E eu vou mostrar para vocês aqui agora uma coisa interessante, ó. Eu tenho tensão de bateria para acionar o bico, mas quando eu desligo o bico, olha o PK+ que eu tenho aqui, ó, desse bico injetor. Eu tenho um PK+ de 44 volts. Então essa crista está dando 44 volts, está entrando 44 volts dentro do meu osciloscópio. E eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, já vamos aproveitar o gancho. Na porta do meu osciloscópio, a tensão máxima. Na porta do osciloscópio eu posso ter um pico máximo de 40 volts. Se eu estou tendo 44 volts aí, o meu osciloscópio não suporta. Está entrando 44 volts. Por isso que eu coloco um atenuador que vai filtrar 10 vezes esse 44 volts e vai entrar aqui dentro da porta do meu osciloscópio. Bacana, pessoal? Aproveitei o gancho aí para poder explicar para vocês o porquê que a gente usa um atenuador. Então ele gera esse pico de voltagem elevado aqui para nós. E depois, essa rampa aqui, ó, de descida, o que que ela é? Ela é... Vou explicar aqui que é melhor. Eu tenho o bico injetor. Dentro do bico injetor, vamos dizer que eu tenho lá um tubinho, um tubo. Dentro desse tubo, eu tenho um pino com a ponta côncava assim, né? Que ele veda a passagem de combustível. Quando o módulo aciona esse bico levanta. Ele levantou ali, ele vai ficar, o combustível vai passar através dele, vai entrar pela ponta lá e vai injetar. Quando o módulo desliga, ele cria aquele pico de voltagem e essa agulha começa a descer dentro do tubinho. Quando ela bate no final daquele tubinho, ela cria uma corcova, uma pequena corcova, que nós vamos ver na imagem agora aí. Se ele bate lá no fundo e cria aquela corcova, se eu tiver uma sujeira aqui, ela não vai bater no fundo, ela vai apoiar lá no fundo, mas vai ter um volume de combustível passando por ela. Então não vai haver a corcova, porque não teve impacto. Tem que ter um impacto lá embaixo. E não teve o impacto, então não vai haver a corcova. Mas isso não é regra. Eu já peguei veículos que não tem a corcova. Você se mata de olhar lá e não tem a corcova. O problema está no bico? Não está. Por isso que todo mundo fala que é a coisa mais simples do mundo. Quando ele pega um diagnóstico lá na oficina dele, ele ficou uma semana trabalhando no carro tentando encontrar o defeito. Aí ele pega com o osciloscópio lá quando ele acha o defeito e fala: ó, peguei aqui, ó, e o defeito eu achei. O osciloscópio não é bem assim. Ele pode te afunilar o defeito, para você encontrar, mas você ainda tem que ser mecânico para trabalhar, tá? Não adianta ter o osciloscópio e achar que vai resolver os problemas se você não for mecânico. Então vamos lá. Entenderam a parte do funcionamento mecânico do bico? Quando ele fechar, ele vai bater lá embaixo e criar a corcovinha. Agora nós vamos na imagem novamente. Aqui foi o que eu falei para vocês, ó. Opa! Aqui foi o que eu falei para vocês da corcovinha. Olha a corcovinha aqui, ó. Ó. O bico começou a descer, né? A agulha. Quando ela chegou na parte inferior do bico lá que ela bateu, ela gerou uma corcovinha, tá? Só que essa corcovinha, ela não é padrão. Então, para você salvar uma imagem dessa daqui
e você saber se está correto ou não, vai variar a temperatura, vai variar o tempo de injeção, vai variar se está na gasolina ou se está no álcool. Então vai ter essa variação na corcova, de acordo com o combustível, de acordo com o tempo de injeção, de acordo com a temperatura do motor. Então tudo isso varia e vai alterar essa corcovinha aí, tá bom? Então não é tão simples como dizem por aí. Mas o interessante, o que eu uso muito para poder fazer o diagnóstico aqui? A comparação entre cilindros. Eu tenho nesse bico um PK+, de 1.1 ampere, certo? 1.1 ampere, ó, tá bem aqui, PK+, 1.1 ampere. O que eu vou fazer? Eu vou salvar essa imagem aqui, ó. Vou salvar no local, seria no meu computador. Eu posso escolher qualquer nome aqui, eu não sei porque fizeram essa confusão aqui, mas tudo bem. Eu escolho qualquer coisa, tá? E aí eu vou lá, vou exportar e vou escolher um lugar. Eu vou escolher lá em imagens e vou colocar aqui, ó, bico Fiat. Salvei. Agora eu vou importar esse sinal. É aqui que eu falei a vantagem do New Tecnoscópio sobre o Hantek. É uma bosta para pegar o sinal, mas tem essa vantagem aqui. Então não tem esse negócio do osciloscópio perfeito, cada um tem uma coisa diferente do outro e já era. O negócio é nós aprender a trabalhar e acabou, né? Não importa a ferramenta que a gente tem. Eu estou importando o sinal como referência e ele vai ficar cravado na tela. E é o mesmo sinal daquele carro, não é um sinal de um carro diferente, é o sinal do mesmo carro, tá? Vamos começar de novo. Abriu. Vamos importar. Imagens, bico. Importar com referência e aceitar. Bacana. Dá o play. Prontinho. Aí eu arrasto aqui, ó. Casou a imagem, ok? Consumo de amperagem, eu tô vendo, né? Tudo bacaninha. O que nós vamos simplesmente fazer? Olha que bacana. Vamos pro próximo bico. Eu tava pegando nesse fio. Vamos pegar nesse. Vamos pegar nesse. Vamos lá. Filha da mãe da garra, inverteu. Pronto, o que eu vou fazer? Vamos arrastar ela um pouquinho pro lado aqui e fazer ela casar em cima da outra, certo? Se eu tenho o bico injetor do mesmo carro, vocês vão de concordar comigo que a imagem tem que casar perfeita, porque o bico injetor é do mesmo carro. Vocês reparem aqui aonde estava casando o fechamento do bico injetor do carro e aonde está casando o fechamento desse bico injetor. Tem uma diferença aqui, ó. Tem uma diferença aqui. Mas eu tenho que observar que o tempo de injeção está trabalhando, ele oscila, né? Mas eu tenho uma pequena diferença aqui. Isso aqui, se eu tivesse com defeito de falha nesse carro, eu já consideraria, tiraria esses bicos e faria uma limpeza, tá? Não é o foco desse veículo aqui, mas já pegamos aqui a diferença aqui, ó, bem facinho. Agora vamos lá, próximo bico.
o PIS. Maravilha. Vamos lá, tentar acertar novamente. Deixar um em cima do outro. Bacana. Tem um fechamento diferente do pequeno. A amperagem continua a mesma. Pelo desenho eu já consigo ver, né? Não precisa nem eu me matar, ó. O próprio desenho já me deixa aqui. Eu não preciso nem ficar olhando o PK+, aqui. Eu posso olhar o PK+, é óbvio, né? Mas na imagem você já mataria se tivesse alguma discrepância de diferença aqui. Mas o fechamento do bico já está bem diferente aqui do outro cilindro. Vamos pro próximo. Pronto, esse é o quarto e último bico. Olha só para vocês verem, ó. Espera aí que não é fácil. O quarto bico está casando perfeitamente aqui com o bico do cilindro número 1. Então, o correto seria eu tirar os bicos, fazer uma limpeza e reconferir para ver se está tudo bacana. Eu peguei um defeito no carro que não era o que a gente estava focando aqui, mas nós pegamos um defeito no carro, tá? O bico 1 e o bico 4 casa perfeitamente e o bico número 2 e número 3 está diferente, beleza, pessoal? Tem aqui o consumo de amperagem, tudo bacana. E acabamos de fazer um teste aí dos bicos injetores da parte eletrônica e do consumo de corrente dele, né? E já conseguimos ver bastante coisa. Tem o teste de vazão para ser colocado, o transistor de vazão, e aí vai ficar para outra aula, tá, pessoal? E aqui, você já imaginou a gente fazer igual a aula passada? Ó, recortar, salvo esse daqui, ó, aí coloco lá bico 4 e salvo a imagem, certo? Aí eu pego do bico número 2, vou lá, recorto e salvo a imagem e coloca lá bico número 2, ok. Aí eu vou lá em imagens, olha que bacana para você imprimir para seus clientes, hein? Bico 1 e bico 4, certo? Opa, perdão, sai daí, rapaz. Aqui. Botão direito, ó, imprimir. Aí eu escolho, ah lá, eu posso colocar os 4 bicos. E aí eu escolho aqui 4, ó, vai caber o bico 1, o bico 2, o bico 3 e o bico 4. E você vai mostrar a diferença entre bicos para o cliente. Do outro lado, você coloca todos eles depois que você corrigiu e já era. Aqui você já matou o defeito do carro e mostrou para o cliente a diferença do antes e depois. Essa foi a aula de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem com Deus!